servo, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. A palavra do Senhor é a luz do meu caminho, ela é vida e alegria, me acordava com carinho. Sua lei, seu mandamento é viver a caridade. Caminhemos todos juntos, construindo a unidade. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Amados irmãos e irmãs, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de formação. Desde já agradeço a sua disponibilidade, agradeço a sua presença e a sua comunhão conosco nesse momento. O tema de hoje é justamente o sacramento da reconciliação. Vamos, no início do nosso encontro, pedir a Deus sua graça, sua misericórdia, seu perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar com o Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrai assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Asperge-me, e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões.
Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amado irmão, amada irmã, nesse momento convido a cada um de nós a entrar em si mesmo, para se reconhecer suas fragilidades, seus pecados, e pedir perdão de coração sincero, porque estamos diante de um Pai que perdoa, que tem misericórdia e compaixão. Para que esse encontro seja para nós hoje um momento também de cura, um momento de libertação, um momento de salvação. Então vamos entrar no tema, o sacramento da penitência e da reconciliação, ou confissão. Na última formação nós falamos do tempo da Quaresma, como o tempo oportuno, tempo favorável, o Kairos. E nesse tempo, Kairos, tempo favorável, justamente, a igreja nos convida a exercitar esse sacramento de reconciliação. Não é só no tempo de Quaresma, não. Cada vez que a gente precisar, é oportuno celebrar esse sacramento da reconciliação. O que é o sacramento da penitência e da reconciliação ou da confissão? É um dos dois sacramentos da cura. Aqui queremos lembrar os 7 sacramentos. Temos 3 sacramentos da iniciação, o batismo, a crisma e a Eucaristia. 2 sacramentos de cura, a penitência e a unção dos enfermos. E 2 sacramentos do serviço,
o matrimônio e a ordem. No número 1420 do Catequismo da Igreja Católica, lemos o seguinte: pelo sacramento da iniciação cristã, o homem recebe a vida nova de Cristo. A vida nova de filhos de Deus pode ser enfraquecida e até perdida pelo pecado. Então, o pecado pode enfraquecer ou perder nossa vida nova de sermos filhos e filhas de Deus. O Senhor Jesus Cristo, médico das nossas almas e dos nossos corpos, que perdoou os pecados ao paralítico, ele restituiu a saúde do corpo, quis que a sua igreja continuasse com a força do Espírito Santo a sua obra de cura e de salvação, mesmo para com os seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura. Sacramento da penitência e da unção dos enfermos. Qual é a finalidade do sacramento da penitência e da reconciliação? No número 1422 do Catequismo da Igreja Católica, lemos: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia de Deus o perdão da ofensa e a ele feitas. Ofensa feita a Deus é perdoada. Ao mesmo tempo, o penitente é reconciliado com a igreja que tinha ferido com o seu pecado, a qual, pela caridade, exemplo e oração, trabalha pela sua conversão. Então, nosso pecado ofende a Deus e a igreja, que é o corpo místico de Cristo. Então, são membros da igreja. Então, nosso pecado ofende a Deus e ao nosso próximo. E pelo sacramento da reconciliação, a pessoa, o penitente, se reconcilia com Deus e com o próximo. E até com si mesmo. Agora, vamos ver os nomes que nós damos a esse sacramento. Esse sacramento se chama sacramento da conversão, porque realiza sacramentalmente o apelo de Jesus à conversão e o esforço de regressar à casa do Pai, da qual o pecador se afastou pelo pecado. Sacramento da conversão. Se chama também sacramento da penitência, porque consagra uma caminhada pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação por parte do cristão pecador. Então, é um sacramento de penitência. Se chama também o sacramento da confissão, porque o reconhecimento, a confissão dos pecados perante o sacerdote é um elemento essencial desse sacramento. O penitente deve confessar seu pecado. O sacerdote não pode adivinhar o pecado cometido pelo penitente. Ele mesmo deve confessá-lo pessoalmente. No sentido profundo, esse sacramento é também uma confissão, um reconhecimento e louvor da santidade de Deus e da sua misericórdia para com o homem pecador. Então,
o sacramento da confissão termina com um louvor. A pessoa agradece a Deus, louva a Deus pelo seu perdão, pela sua misericórdia, pela sua tenura diante do pecador. Porque nosso Deus não julga, não condena, mas perdoa. Se chama justamente também sacramento do perdão. Por quê? Pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede ao penitente, ao pecador, o perdão e a paz. Se chama também sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Deixai-vos reconciliar com Deus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Aquele que vive do amor misericordioso de Deus está pronto para responder ao apelo do Senhor e se reconciliar com seu próximo. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, é um sacramento de reconciliação, porque nos reconcilia com Deus e com o nosso próximo. Então, a partir desse sacramento, tem essa reconciliação vertical, mas também horizontal. Por que um sacramento de reconciliação depois do batismo? A gente sabe que o batismo apaga todos os nossos pecados. Se eu me batizo, ou eu sou batizado há 10 anos, significa o quê? Durante o batismo, o pecado no qual eu nasci, que nós herdamos dos nossos antepassados, que o pecado original é apagado completamente pelo batismo, mas também os pecados pessoais que eu cometi eu mesmo. Então, o batismo é um sacramento que cancela totalmente o pecado cometido pela pessoa batizada. Então, a pergunta pode surgir: é por quê? Depois do batismo, que apaga todos os pecados, pecado original e pecado pessoal, por que ainda tem um sacramento de reconciliação depois desse batismo? O número 1425 do Catecismo da Igreja Católica nos diz: vós fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A citação da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. A conversão a Cristo, o novo nascimento do batismo, o dom do Espírito Santo, o corpo e sangue de Cristo recebidos em alimento, tornaram-nos santos e imaculados na sua presença. Como nos diz a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Tal como a própria igreja. Então, pelo batismo, nós viramos pessoas santas e imaculadas. Significa sem pecado. No entanto, a vida nova recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana. O pecado original, os pecados pessoais são cancelados no batismo, mas o batismo não suprime a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação para o pecado que a tradição patrística chama de concupiscência. Santo Agostinho chamava isso de concupiscência. O batismo é o momento principal da primeira e fundamental conversão. Mas depois precisamos de momentos
particulares de confissão, de conversão. Ora, o apelo de Cristo à conversão continua a fazer-se ouvir na vida dos cristãos. Essa segunda conversão é uma tarefa interrupta para toda a igreja que contém pecadores no seu seio. A igreja é santa porque desejada e fundada por Cristo, mas ela é composta pelos pecadores e pelas pecadoras. Por isso que nós não devemos nos escandalizarmos quando a gente escuta que fulano pecou, fulano cometeu um erro. Não, é verdade que nós devemos dar um bom testemunho enquanto membros da igreja, enquanto servidores da igreja, mas devemos ter consciência que a santidade da igreja não é apenas ligada aos membros, mas a Cristo. Cristo, ele mesmo que desejou e fundou a sua igreja. Ele que é a cabeça dessa igreja. Esse esforço de conversão não é somente obra humana. Isso é muito importante. É um movimento de coração contrito, atraído e movido pela graça, para responder ao amor misericordioso de Deus, que nos amou primeiro. Então, para mudar de vida, não depende só de nós. Eu vou me esforçar, eu vou me autodominar. Basta, eu vou ser transformado. Não basta não. É preciso isso. É preciso um esforço pessoal humano. Mas também a gente necessita a graça de Deus. Por isso, o sacramento da confissão é fundamental, porque ele nos confere a graça divina. Santo Ambrósio diz a respeito das duas conversões que na igreja existem a água e as lágrimas. A água no batismo, as lágrimas na confissão, porque justamente fazendo alusão à penitência, porque a pessoa deve sentir a dor de ter pecado. E vamos olhar isso mais para frente. Também tem uma pergunta que surge muitas vezes: o sacerdote, sendo um homem, pode perdoar os pecados? Porque eu vou me confessar a um sacerdote que também é um pecador, que eu conheço suas fraquezas. Porque eu vou lá me confessar com ele. Será que ele tem capacidade de me perdoar? Ele é Deus? Ele não é. Mas vamos ver agora por quê. A gente deve ir confessar-se a Deus pelo sacerdote. Devemos saber que só Deus perdoa o pecado. Só Deus perdoa o pecado. No número 1441, sempre do Catequismo da Igreja Católica, só Deus perdoa os pecados. Jesus, porque é Filho de Deus, diz de si próprio: o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. É Marcos 2, versículo 10. E exerce esse poder divino. Os teus pecados são-te perdoados. Jesus dizia isso, né? As pessoas, seus pecados são perdoados. Aquele que procurava a cura, ele diz: seus pecados são perdoados. Ele fala lá isso por quê? Sendo Deus. Porque só Deus pode perdoar o pecado. Mas ainda, em virtude da sua autoridade divina, concede este poder aos homens. Isso é muito importante. Em virtude da sua autoridade divina, Jesus concede esse poder aos homens para que o exerçam em seu nome. Em seu nome. O sacerdote exerce esse poder em nome
de Jesus, não em nome próprio. Na tarde da Páscoa, a gente lembra bem, o Senhor Jesus apareceu aos seus apóstolos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. João capítulo 20, versículo 22 e 23. Então, é Jesus mesmo que ordenou-nos a perdoar os pecados em seu nome. Cristo quis que a sua igreja fosse toda ela, na sua oração, na sua vida e na sua atividade, senão é instrumento do perdão e da reconciliação que Ele nos adquiriu pelo preço do seu sangue. Jesus nos quer salvas, pelo seu sangue derramado por cada uma de nós. Entretanto, confiou o exercício do poder de absolvição ao ministério apostólico. Então, a partir dos apóstolos, nós recebemos esse ministério de absolver os pecados. Ao tornar os apóstolos participantes do seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor dá-lhes também a autoridade para reconciliar os pecadores com a igreja. Esta dimensão eclesial do seu ministério exprime-se nomeadamente na palavra solene de Cristo a Simão Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra ficará ligado nos céus, e tudo o que você desligares no céu, na terra, será desligado no céu. É Mateus 16, versículo 19. Então, Jesus conferiu o poder de ligar e desligar aos apóstolos. Então, nós herdamos esse poder no ministério apostólico. Então, essa tradição é fundamental. Então, o Pedro, que é o primeiro Papa, recebeu essa missão e foi transferida a seus sucessores. Por isso que, durante a ordenação sacerdotal, o Papa faz imposição. Em primeiro lugar, na ordenação do bispo, o Papa impõe as mãos ao bispo. Os bispos, para ordenar outros bispos, fazem essa imposição, a transferência dessa autoridade apostólica. Quando o padre vai ser ordenado padre, o bispo faz imposição das mãos na cabeça do padre, a transferência do poder apostólico. Para ordenar um diácono, o bispo impõe as mãos, a transferência do poder apostólico. Isso é muito importante. Então, ninguém se levanta um dia para dizer: eu sou padre. Não, é preciso essa ordenação sacerdotal, essa transferência do poder, do ministério apostólico, para poder agir em nome de Jesus Cristo e não em nome próprio. No decorrer dos séculos, a forma concreta segundo a qual a igreja exerceu esse poder recebido do Senhor variou muito. Houve muita mudança no exercício desse poder. Durante os primeiros séculos, a reconciliação dos cristãos que tinham cometido pecados, particularmente pecados graves, depois do batismo, por exemplo, a idolatria, homicídio, adultério, etc.,
estava ligada a uma disciplina muito rigorosa, segundo a qual os penitentes tinham de fazer penitência pública pelos seus pecados, muitas vezes durante longos anos. A pessoa cometeu um pecado, e faz a confissão e vai cumprir a penitência durante muitos anos. Muitas vezes. Durante o século VII, inspirados pela tradição monástica do Oriente, os missionários irlandeses trouxeram para a Europa continental a prática privada da penitência, que não exigia a realização pública e prolongada de obras de penitência antes de receber a reconciliação com a igreja. Então, até o século VII, se fazia a confissão, recebia-se a penitência, e se vai cumprir essa penitência muito tempo, muitos anos, e às vezes é uma penitência pública que tem que cumprir. Aí, cumprindo essa penitência, todo mundo já sabe que você cometeu um pecado grave, você cometeu um pecado mortal, e está cumprindo uma pena, é uma penitência. E depois de ter cumprido essa penitência, que vai receber a absolvição dos seus pecados. Mas a partir do século VII, a coisa mudou, tá? Os missionários irlandeses foram na Europa e introduziram esta dimensão privada da penitência, que vai se fazer não publicamente e também não mais a longo prazo. O sacramento processa-se a partir de então do mundo mais secreto, não mais público, entre o penitente e o sacerdote. O sacerdote que diz: vai, faça isso, e dá absolvição à pessoa em vista de cumprir essa penitência. Se a pessoa for e não cumprir a penitência, significa que essa absolvição que recebeu não funciona. Então, a pessoa recebe a absolvição em vista de cumprir essa penitência. E às vezes o padre pode pedir à pessoa: vai cumprir a penitência, e você volta, você recebe a absolvição de seus pecados. Acho que está dando para acompanhar um pouquinho, para entender. Então, a confissão que nós estamos fazendo hoje teve um percurso. Agora é mais cômodo, né? Viu? É mais prático, mais leve. Você vai, sente a necessidade de confessar-se, você pede ao padre, você vai e você confessa seu pecado a Deus por meio do padre. Ele recebe por meio dele o perdão de seus pecados. Então ele dá a absolvição em nome de Deus. E aqui também é importante a gente lembrar uma coisa: quando a pessoa está numa situação que precisa de arrumar, de dar um jeito para não cair muito em modo permanente nesse pecado, o sacerdote, em nome de Deus, pode pedir à pessoa de ir dar um jeito de reorganizar a situação, que vai ajudar para não repetir com muita frequência esse pecado, tá? Então, faz parte da penitência. Agora vamos ver, antes de ver os atos do penitente, vamos ouvir um pouco de canto, e vai agilizar um pouquinho. Depois vamos ver os atos do penitente.
Tem piedade de mim, Senhor. Quais são os atos do penitente? O penitente é a pessoa que vai confessar seu pecado. Quais são seus atos? São 3. A contrição, a confissão e a satisfação. 3 atos do penitente: a contrição, a confissão e a satisfação. No número 1450 do Catequismo da Igreja Católica, lemos esta frase muito famosa em latim. Depois vamos explicar em português. Poenitentia cogite peccatorem omnia libenter suffere, in corde eius contritio, in ore confessio, in opere tota humilitas vel fructifera satisfacio. Que palavra muito bonita. Quer dizer, a penitência leva o pecador a tudo suportar de bom grado, não por obrigação. A penitência leva o pecador a tudo suportar de bom grado. No coração, a contrição. Na boca, a confissão. Nas obras, toda a humildade e frutuosa satisfação, reparação. Repito, a penitência leva o pecador a tudo suportar de bom grado. No coração, a contrição, a dor de ter pecado. Na boca, a confissão, professa seus pecados. E nas obras, toda a humildade frutuosa, satisfação, reparação. Então são 3 atos importantíssimos que o penitente deve pôr. Vamos ao primeiro ato, a contrição, coração. Entre os atos do penitente, a contrição ocupa o primeiro lugar. Ela é uma dor da alma e uma detestação do pecado cometido, com o propósito de não mais pecar no futuro. Então, antes de ir se confessar, a pessoa deu conta que cometeu um pecado. Ofendeu a Deus, ofendeu o próximo, ofendeu a si mesmo. Isso é a primeira coisa. E sente a dor de ter cometido esse pecado. Sem isso, a pessoa não vai se confessar, não. Então, a contrição é o primeiro ponto fundamental. Sentir a dor de ter cometido esse pecado. Às vezes a gente vai na confissão e diz: Padre, eu não pequei. Já significa, essa pessoa não merece a absolvição. Eu não pequei, porque está aqui, não, se não pecou. Se não pecou, porque está aqui. Vamos colocar lá no santinho, né? No lugar do santinho lá, no muro da parede. Se não pecou, porque está aqui. A primeira coisa é sentir-se responsável de uma culpa, de um pecado cometido pessoalmente por si mesmo, não por outra pessoa. Porque às vezes ele vem confessar o pecado do esposo ou da esposa, dos filhos. Não! A confissão não é o lugar de confessar os pecados dos outros ou justificar-se, não. É vir reconhecendo a própria culpa
para o pecado. O Salmo 50, que nós rezamos no início. Piedade de mim. Tende piedade de mim, porque pequei. Primeira pessoa singular. Eu pequei. Não pecamos, não. Eu pequei. Não, ele pecou, ela pecou, meus filhos pecaram. Não, eu pequei. Isso é importante. A contrição. Por isso que às vezes a gente tem vontade de dizer às pessoas: você não pecou, então vai embora. E a pessoa exige a absolvição. Você não pecou, por que vai receber a absolvição? Tá? Por isso que depois da confissão, no finalzinho, o sacerdote pede o ato de contrição. O ato de contrição tem essas palavras. O conteúdo é o seguinte: meu Deus, eu me arrependo de todo coração de todos os meus pecados e os detesto. Por quê? Pecando, não só mereci as penas que justamente estabelecestes, mas principalmente porque vos ofendi a vós. Somo bem e digno de ser amado sobre todas as coisas. Por isso, proponho firmemente, com a ajuda da vossa graça, não mais pecar e fugir das ocasiões próximas de pecar. Ocasiões próximas de pecar. Então, fugir não só do pecado, mas das ocasiões próximas de pecar. Então, isso é o ato de contrição. O penitente deve falar essa palavra antes de receber a absolvição. Ele mesmo fala isso. Hoje em dia, muita gente não fala mais, né? Não é preciso falar. Não é só uma recitação. Eu aprendi por coração, na mente, eu falo, acabou. Não. Tem que falar de coração. Fazer essa oração. Que vem do seu coração mesmo. Assim, eu não pequei, aí como vai fazer isso? Como vai dizer que você sentiu a dor de ter pecado e promete não pecar mais, tá? Com a graça, com certeza. A gente confia na graça de Deus. Então, a contrição é o primeiro ato. O segundo ato é a confissão dos pecados. Tem que confessar. A confissão dos pecados, mesmo de um ponto de vista simplesmente humano, liberta-nos e facilita a nossa reconciliação com os outros. O fato de confessar que, oh amigo, eu pequei contra você. Oh, desculpe, era minha culpa. Isso já reconcilia a gente. Isso já coloca paz entre os dois corações, humanamente, tá? Pela confissão, o homem encara de frente os pecados de que se tornou culpado. Assume a sua responsabilidade. Isso é fundamental. E, desse modo, abre-se de novo a Deus e a comunhão da igreja para tornar possível um futuro diferente, em vista de uma mudança de vida. Se eu pequei e eu não coloco à minha disposição minimamente as condições para não pecar mais, não adianta ir confessar. Então, eu devo fazer um esforço para não cair mais no mesmo pecado, tá? Contando com a graça de Deus. A confissão ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência após se terem seriamente examinado. A confissão diz que se prepara. Tem que preparar-se antes de se confessar. Não é que você estava caminhando e vai para cá, para lá, e depois vai sentar e vou confessar a mim. Sem pensar, sem se preparar, sem organizar a própria vida, pensar no
na pós-confissão, depois, como é, tá? Se eu estou numa situação permanente de pecado, e eu não pensei como reorganizar, como arrumar a minha vida, então, acho que não ajuda muito, mesmo confessando-se, tá? E o terceiro ato do penitente, depois da contrição, da confissão, agora é a satisfação. O que quer dizer? A reparação dos danos, tá? O número 1459 diz, do Catecismo da Igreja Católica, muitos pecados prejudicam o próximo. Há que fazer o possível por reparar esse dano. Por exemplo, restituir as coisas roubadas. Se você roubou uma coisa, você vai se confessar e ainda não usou, vai restituir o que você roubou. Não vai confessar-se e vai continuar usando o que você roubou. Não, tem que restituir o que roubou. Restabelecer a boa reputação daquele que foi caluniado. Você fofocou, você falou mal de uma pessoa, mentiu em nome de uma pessoa, você vai restituir a fama da pessoa, a reputação da pessoa. Indemnizar por ferimentos. Pois é, então não é que aí eu vou me confessar, eu faço mal para as pessoas, aí eu vou me confessar a Deus pelo Padre e quando tenho a consciência livre. Não, não, não. Tem que reparar o dano cometido, tá? Importante. Por isso que quando você faz a confissão, o Padre escuta e depois faz algumas perguntinhas e dá uma orientação, convida a uma reparação, tá? Não é que o Padre vai ouvir e depois às vezes alguém, eu vou me confessar com um padre, desculpe, um padre surdo, que não vai escutar nada. Tá, isso é brincadeira, tá? Porque ele está lá como instrumento, ele vai ajudar humanamente, ele vai ajudar você, ouvindo os pecados enumerados, ele pode dar algumas orientações, pode dar uma admoestação para ajudar você a se levantar dessa situação, tá? A simples justiça exige mesmo isso. Mas além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, assim como as suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens causadas pelo pecado. Aliviado do pecado, o pecador deve ainda recuperar a perfeita saúde espiritual. Ele deve, pois, fazer mais algumas coisas para reparar os seus pecados, satisfazer de modo apropriado ou expiar os seus pecados. A essa satisfação também se chama penitência. Penitência. A penitência que o confessor impõe deve ter em conta a situação pessoal do penitente e procurar o seu bem espiritual. Isso é importante. A penitência é para o bem espiritual do penitente. Tá bom? Agora vamos ouvir a fórmula da absolvição. Deus, quando o penitente confessa seu pecado e fala a ato de contrição, o sacerdote, quando a mão é levada acima da cabeça do penitente, diz: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Viu? Então, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, não absorve o pecado em nome próprio, em nome do sacerdote, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tá? É conveniente que a recepção desse sacramento seja preparada por um exame de consciência feito à luz da palavra de Deus. Temos vários textos que podem ajudar sobre o decálogo, vários textos, né, dos apóstolos, a carta dos apóstolos, sermão da montanha, ensinamentos apostólicos podem ajudar a pessoa a preparar-se para a confissão. Então já entendemos que o sacerdote é apenas um instrumento que Deus coloca, que Deus usa para atingir os penitentes, tá? Então não vamos mais aprofundar essa dimensão por falta de tempo. Também importante, né, no decorrer do tempo, da história da igreja, quando o pecado é grave, o pecado mortal, são pecados reservados. Para mostrar a gravidade do pecado, porque o primeiro responsável para oferecer esse perdão é o bispo. Então, o sacerdote é o colaborador direto do bispo. Por isso que alguns pecados que são mortais, que são mais graves, até agora são reservados ao bispo. Então, mas há alguns momentos, por exemplo, o tempo de Quaresma, às vezes o bispo delega ao sacerdote esse poder de absolver todos os pecados. Senão, alguns casos, é o bispo que vai absolver esses pecados. Os sacerdotes, número 1464, diz: os sacerdotes devem exortar os fiéis a aproximarem-se do sacramento da penitência e devem mostrar-se disponíveis para a celebração desse sacramento sempre que os cristãos o peçam de modo razoável. Tá? Então, queridos, é bom aproveitar do tempo de Quaresma para se confessar. Na nossa paróquia, vamos organizar a confissão nas comunidades. Esse ano não vai ter, por causa da pandemia, a mutirão de confissão. Então é importante cada um se confessar antes da Páscoa. Então é importante, vamos nos aproximar de vocês na sua comunidade, na medida do possível, sabendo que todos os sábados, das 8 ao meio-dia, a gente atende aqui na casa paroquial, na igreja, com a pandemia, a gente atende no espaço São Judas, a confissão dos penitentes que se aproximam. Tá? Então é importante aproveitar para... o padre não fica lá fiscalizando seus pecados, também é muito importante. Porque durante a mutirão de confissão, as pessoas gostam de ir confessar com os padres de que vêm de longe, os padres que não conhecem. Porque com medo que o padre fique com o seu pecado, o padre vai me julgar, eu vou perder a confiança do padre. Não, a gente não confessa ao padre, a Deus pelo padre. Por isso que o padre não pode agir com a matéria do pecado, da confissão, tá bom? Acho também importante uma coisa aqui, o sigilo do segredo sacramental, tá? O sacramento da confissão é sigiloso, tá? É um segredo sacramental. O padre nunca vai usar o que é falado durante a confissão fora da confissão, tá? Então alguém confessa-se hoje, o mês próximo, quando encontra-se com o padre, diz: padre, outra vez na confissão eu falei para o senhor assim. Não se fala isso, não. Você confessou a Deus pelo padre, você recebeu a absolvição, acabou. Agora você se encontrar com o padre, você vai falar de onde, o que você quer falar com ele, ou na conversa, ou se é uma nova confissão, você faz uma nova confissão. Não vai fazer referência à confissão passada, porque o padre não vai usar mais
O que já falou? Não. Já acabou, fechou, pronto. Tá bom? É isso. Muito importante saber. Tá bom? Porque as pessoas pensam que o padre vai memorizando e cada vez a gente tem que lembrar. Não. Já passou, passou. Tá bom? O que é também a palavra indulgência, né? Às vezes a gente escuta essa palavra muito importante. A indulgência é a remissão perante Deus da pena temporal devida aos pecados cuja culpa já foi apagada. Remissão que o fiel devidamente disposto obtém em certas e determinadas condições pela ação da igreja. A gente lembra, no início da pandemia, a gente estava para celebrar Páscoa, Quaresma, Páscoa, e ainda a gente não terminou de fazer as confissões nas comunidades. E chegou a pandemia, a gente não podia atender as confissões individualmente. Aí o Papa Francisco deu a indulgência plenária a todo mundo, tá? Para a remissão dos pecados. Nos momentos, por exemplo, de jubileu, etc. Então, o bispo, o Papa, pode conferir a indulgência plenária para os fiéis. A celebração do sacramento da penitência. Isso é normal, como todas as celebrações litúrgicas, né? A gente se prepara. Às vezes é importante fazer essa celebração da penitência individualmente dentro de uma celebração litúrgica, a celebração penitencial, e depois receber cada penitente através para a confissão individual a partir da celebração penitencial. Na nossa aqui de Belo Horizonte, na sexta-feira antes da Semana Santa, todos os padres, bispos, diáconos subimos a Serra da Piedade no santuário, onde temos uma celebração penitencial presidida por Dom Valmor, e depois temos a confissão individual. Cada um faz sua confissão, ao menos uma vez por ano. Necessariamente é preciso se confessar. Antigamente era assim, porque se comungava só na Páscoa. Mas agora, como temos a comunhão todos os domingos, etc. Então, não esperar uma vez por ano para se confessar. Cada vez que a gente sente a necessidade, é preciso se confessar. Uma coisa também que eu acho muito importante dizer aqui é o que? É a celebração comunitária da reconciliação, como confissão geral e absolvição geral. Porque muita gente diz: padre, por que não tem mais a confissão comunitária na paróquia? Tinha antes. Aí eu quero deixar aqui muito claro, a partir do Catecismo da Igreja Católica e do Código do Direito Canônico. A palavra confissão comunitária, em primeiro lugar, não existe na Igreja Católica Romana. Não é permitida a confissão comunitária. Então, é uma palavra que normalmente se usa não justamente, tá? Vou explicar-me. A confissão comunitária literalmente significa o quê? Em algumas igrejas existe. Cada um fala o pecado que cometeu. Eu fiz isso. Fulano também fala, eu fiz isso. Publicamente. Na Igreja Católica é proibida essa confissão comunitária. O que o pessoal chama aqui, na nossa paróquia também, e outras paróquias aqui de Belo Horizonte, confissão comunitária, que não é uma palavra adaptada, não. É a celebração penitencial com a absolvição geral do povo, tá? O padre faz uma celebração penitencial a partir da palavra de Deus, que ajuda cada penitente a sentir a dor do seu pecado, a lembrar seus pecados, a sentir a dor. E depois o padre dá a absolvição geral, porque não dá tempo para dar escutar o pecado de cada um e dar a absolvição a cada penitente. Então, ele dá a absolvição geral a todos.
Então, mas normalmente não é confissão comunitária. Não, isso não é. É celebração penitencial com absolvição geral dos penitentes. Tá bom? Mas essa celebração comunitária da reconciliação com confissão geral e absolvição geral acontece quando? Catequismo da Igreja Católica, número 1483. Em casos de grave necessidade, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação com confissão geral, não comunitária, e absolvição geral. Tal necessidade grave, pode ocorrer quando há perigo iminente de morte. Perigo iminente de morte. Aqui nós estamos no perigo iminente de morte. Desculpe. Tá? O que quer dizer? Por exemplo, a gente está viajando, está no avião. O piloto diz, daqui uns minutos vamos acabar, tá? O avião vai cair e vamos morrer, infelizmente. Aí, se no avião tiver um padre, e se tiver coragem, esse padre deve se levantar enquanto o sacerdote de Cristo, ele deve se levantar. E, como não tem tempo para confessar as pessoas pessoalmente, ele dá a absolvição geral a todos os que estão no avião. Aí, eles vão ser absolvidos de seus pecados antes de morrer. Porque não devem morrer no pecado mortal. Tá bom? Por isso que a absolvição geral não é uma coisa normal. Não acontece numa situação normal. Não. Então, tal necessidade grave pode ocorrer quando há perigo iminente de morte, sem que o sacerdote tenha tempo suficiente para ouvir a confissão de cada penitente. A necessidade grave pode existir também quando, tendo em conta o número dos penitentes, não há confessores bastantes para ouvir devidamente as confissões individuais no tempo razoável, do modo que os penitentes, sem culpa sua, se vejam privados durante muito tempo da graça sacramental ou da Sagrada Comunhão. Neste caso, para a validade da absolvição, os fiéis devem ter o propósito de confessar individualmente os seus pecados graves com tempo oportuno. Então, por exemplo, tem o padre, como nas missões acontece com a gente tem 120 comunidades. Aí você chega numa comunidade, durante esse tempo de quaresma, assim, você vai lá uma vez, 2 vezes por ano. Aí você chega lá, tem uma multidão de gente. Aí você não dá conta de confessar cada um individualmente. Aí faz o quê? Faz a celebração penitencial, você dá a absolvição dos pecados, com a possibilidade de confessar individualmente o mais possível. Porque você está na vigília de uma grande festa de Páscoa ou de uma grande festa. Então, para não impedir as pessoas de comungar durante a festa, aí você faz essa celebração penitencial e dá a absolvição geral para as pessoas possam poderem comungar e depois confessar esses pecados. Não é que a absolvição geral acabou, não vai confessar mais. Não, tem que confessar depois. Tá bom? Acho que isso fica muito importante para a gente entender essa situação, para não pedir confissão comunitária. Tem comunidades ou pessoas que se acostumaram muito à confissão comunitária. Aí
não tem mais sentido do pecado, né? Não se sente mais culpado pessoalmente, tudo fica assim na massa, né? Todo mundo pecou, todo mundo recebeu a absolvição. Então, a pessoa não lembra mais seus pecados, não se sente mais culpado por nenhum pecado, tudo vira normal. Não. Para receber a absolvição é preciso reconhecer seus pecados, confessá-los e reparar os danos cometidos. A confissão individual e íntegra e a absolvição constituem o único modo ordinário pelo qual o fiel consciente de pecado grave se reconcilia com Deus e com a igreja. Somente a impossibilidade física ou moral o excusa dessa forma de confissão. Mais uma vez agradeço a sua atenção, sua companhia. Quem quiser aprofundar, eu coloquei já os números do Catecismo da Igreja Católica. Temos o Código do Direito Canônico, os números 961, 962, 963, tá? Então quem quiser pode ler, ver essas condições, o código onde a gente tem necessidade de confessar, as condições também da absolvição geral, etc. Então, mais uma vez, espero que tenha ajudado a entender alguma coisinha. Qualquer coisa a mais, podem conversar com a gente tranquilamente. E convido a cada uma de nós desde já a se preparar para uma confissão não comunitária, por favor. Confissão individual, cada um. Eu nunca promovi essa confissão comunitária porque, graças a Deus, nós estamos no perigo de morte. Graças a Deus, tá? Não vamos convidar o perigo de morte, não. Então vamos confessarmos-nos individualmente para receber a absolvição dos nossos pecados e viver na graça de Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada uma de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu encontrei um amor perfeito, um tesouro escondido diante deste altar. Seu valor é maior que tudo, nada poderá se igualar. Te adorarei com todo o meu ser, quando estou mais perto